Que bênção, glória a Deus. Isso é um testemunho de fé e uma lição de quando a gente confia realmente, a gente entrega. Como o salmista declarava: entreguei o meu caminho ao Senhor, confio nele e no mais ele fará. Então o primeiro passo é entregar e depois confiar. Vocês estão tudo olhando para o suco que está chegando, né? Meu Deus. Deixa as irmãs organizar aqui. Muito obrigado, viu? Aleluia. Todo nível. A equipe de voluntário está de parabéns. Os irmãos têm servido aqui no altar do Senhor. Que o Senhor possa estar te encorajando, te dando graça, para que vocês permaneçam fazendo com muito amor, né? Servindo com muito amor. Quem está feliz em servir o Senhor, levanta a mão aí para o alto aí, ó. Olha, quanta gente feliz. Que bênção, né? Os voluntários bem ativos na obra do Senhor. Queria orar com você. Feche teus olhos, curva sua cabeça. Pai, essa noite de ensino, estamos aqui para ouvir a sua voz. Espírito Santo, a palavra do Senhor diz que tu nos ensinas todas as coisas. Então vem nessa noite nos ensinar, que não seja apenas palavras, leituras, mas que seja o teu poder que opera em nós, o teu poder que nos dá direção, esperança, nos transforma, nos tornando semelhantes a Ti. Fala aquilo que o Senhor quer falar nessa noite. E abre os nossos ouvidos para Te ouvir. Que a luz da verdade possa remover toda e qualquer barreira auditiva. No nome de Jesus, Senhor. Fala que nós vamos Te ouvir. Amém e amém. Glória a Deus. Cadê a livraria ali? Cadê o livro do Júdice? Tem alguns aí? Traz aí para mim uns 3 aí. Quem já está lendo aí o livro do nosso pastor Júdice? Tem alguém que está lendo já? Levanta a mão quem está lendo. Boa leitura, vocês estão gostando da leitura? Tudo a ver com aquilo que a gente tem falado esses dias, não é verdade? Obrigado, filho. Que é a guerra do ouvir, mutação convergente. Eu queria muito que vocês fossem abençoados com esse livro. Muito mesmo. Você que gosta de ler ou que não gosta, adquira, tá bom? Vá ali no final, passa na livraria. Quem quer adquirir o livro? Levanta a mão aí. Já tem 3 aqui, você já pega aqui comigo. E depois você passa ali na livraria e faz uma oferta ali, generosa. Tem alguém que quer? Eu queria encorajar vocês, irmãos, a se preparar nesse tempo, né? Tem alguém? Se quiser, você pega aqui, então pega lá no final, tá bom? Vamos lá. O valor, você passa ali na livraria ali que vão falar algo bem interessante para você, tá? Não vão fazer propaganda aqui ao vivo para os irmãos. Então escuta, a gente vive um tempo de preparação. Diga assim comigo, preparação. E a preparação depende do meu esforço e do seu esforço. Alguns de nós estudamos no ensino regular, primeiro ano, segundo ano, e assim fomos de ano a ano. Alguns não tiveram essa oportunidade e logo que tiveram oportunidade fizeram aceleração, fizeram aí o Poronga, algum programa que existia na época que você fez muito rápido e acelerou. Então esse é um tempo, talvez você parou no conhecimento de Deus. Então Deus está nos chamando para o Poronga, Deus está nos chamando para a preparação acelerada.
Deus está nos chamando a você gastar mais tempo no conhecimento e na preparação. Então, quero te encorajar a se esforçar, a ser responsável pelo teu crescimento espiritual. Por muito tempo a gente criou uma falsa ideia, entendimento de que o pastor que tinha que dar conta da minha vida espiritual, a minha liderança que tinha que dar conta de fazer com que eu crescesse. Nós, pastores, apontamos o caminho, a liderança aponta o caminho, mas o esforço é aquilo que Deus falou para Josué: esforça-te e tenha bom ânimo. Esforça e tenha bom ânimo, e tenha cuidado de fazer exatamente o que está escrito na minha palavra, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Porque se assim fizer, Deus disse, farei prosperar o teu caminho. O teu caminho. A prosperidade, a bênção de Deus, é para aqueles que se esforçam. A salvação foi paga um alto preço. É pela graça. A salvação, diga assim comigo, a salvação é pela graça. Não significa que foi de graça, teve um alto preço da cruz. E eu preciso apenas ter fé. Apenas de quê? Diga assim comigo, fé. Para ter a salvação. Agora, entrar no reino é para aqueles que se esforçam. Participar das coisas espirituais, trabalhar naquilo que o Senhor está trabalhando é para quem se esforça, para quem tem coragem. Nós podemos terminar os últimos dias da nossa vida salvo, mas não participar daquilo que o Senhor tem para a sua igreja. E eu quero encorajar vocês a ser um participante disso. E para isso, diga para o seu irmão, se prepara. Fala pelo menos para 3 aí, diga para ele, se prepara. Aleluia, alguém quer suco? Tem um copo bem grande aqui, hein? Quem está se preparando para aquilo que Deus vai fazer, diga aleluia. Então abra sua Bíblia lá em Daniel. Vamos lá para começar em Daniel. Daniel capítulo 7. Daniel 7, aleluia. Quem foi encontrando, diga glória a Deus. Você que está nos assistindo de casa, pegue sua Bíblia também, pegue um caderno, anote. Culto de ensino, tempo de aprendizado. Então vamos ter muita atenção agora. A partir do versículo 1. Vamos lá, estão comigo? Quem está comigo aí diz aleluia. Tem telão hoje? Vamos lá. Se der, coloca aí no telão para os irmãos acompanhar. Certa noite, durante o primeiro ano do reinado de Bel, proteja o rei, monarca da Babilônia, Daniel teve um sonho e algumas visões passaram por sua mente quando repousava em sua cama. E assim que acordou do sonho, escreveu um resumo do que havia visto nos seguintes termos. Em minha visão à noite, eu pude observar os 4 ventos do céu agitando o grande oceano. Então vi 4 grandes animais diferentes um dos outros, que subiam do mar. O primeiro assemelhava-se a um enorme leão, tinha asas de águia. Eu contemplei e em certo momento as suas asas foram arrancadas. E ele foi erguido do chão. Firmou-se sobre 2 pés somente, como ser humano, e recebeu um coração de homem. Continuei olhando e vi o segundo animal parecido com um grande urso.
Ele ergueu-se de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os dentes, e eis que foi-lhe ordenado: levanta-te, pois, e devora as carnes das multidões. Então seguiu observando e viu outro animal, agora um semelhante a imenso leopardo. Tinha nas costas 4 asas de ave, e também 4 cabeças, e foi dado toda a autoridade para governar. E nessas visões que tive durante a noite, em meu sonho, vi ainda um 4º animal, diga assim comigo, 4º animal. Horrível, apavorante e extremamente poderoso. Possuía grandes dentes de ferro, com os quais estraçalhava e devorava avidamente suas vítimas, e pisoteava tudo o que sobrava. Este monstro era diferente de todas as feras anteriores e tinha 10 chifres. Até aqui, por enquanto. Vamos lá, é um texto bem pesado, um estudo bem profundo, e a minha intenção não é a gente entrar na escatologia, a gente entrar nesses detalhes de Daniel, principalmente com relação aos dias do fim. Mas Daniel foi um homem muito usado por Deus, um homem temente ao Senhor, que teve grandes visões, sonhos e revelação. E eu creio também que esses são dias de Deus revelar coisas que Ele vai fazer através de sonhos, através de visões e através de revelações. Muitas vezes coisas simples, mais importantes. Esses dias, por exemplo, eu não tenho um costume, esse não é um dom. Tem pessoas que têm um dom de visão, de sonhos. Mas esses dias eu acordei de um sonho que eu estava indo na estrada, no carro, e acendi a luz do óleo. E quando a luz do óleo acende, é perigo, você tem que parar. E foi um sonho muito atribulado, porque eu não encontrava o óleo. E quando eu acordei, eu estava em viagem. Foi na última viagem. E aí aquilo despertou para olhar o óleo do carro. Coisa simples. E eu fui olhar, estava baixo o óleo. Então uma atitude simples, né? Um sonho aparentemente simples, mas que trouxe um livramento para mim e para minha família. Então não despreze as coisas simples. Daniel está falando aqui de um sonho que apavorou ele, que não era algo tão simples assim, como a falta de óleo. Foi um sonho de 4 animais. Pergunta para o seu irmão assim, está ali na Bíblia? Já leu esse texto? O que significa? Pergunta para ele, o que significa esses 4 animais? O que, Efraim? Reinos. Você concorda com Efraim? Os 4 animais significam reinos. Posso ouvir um sim ou não? Vocês estão tímidos hoje? 4 reinos. 4 impérios mundiais. O leão, o dominante, depois o urso, o leopardo e por fim um animal terrível com dentes de ferro, exterminador, feio, que não tem nenhuma comparação a nenhum animal físico. Entenda algo. Essa visão aconteceu. Daniel não sabia o que ia acontecer. Daniel, ele viveu antes de Cristo. Ele estava no cativeiro babilônico. Mas Deus, ele falou o que ia acontecer com a humanidade para Daniel. Então isso aqui que eu li com vocês é um relógio espiritual da terra, do fim. Isso aqui é um complemento do capítulo 2. Vamos lá para o capítulo 2 de Daniel. É um complemento do capítulo 2 de Daniel.
Quando Daniel esclarece o sonho do rei, vamos lá direto aqui na explicação de Daniel para o rei. Versículo 31 diz: ó rei, eis que tu olhaste e viste diante de ti uma grande estátua, e em tua visão essa estátua era enorme e impressionante. Estava em pé diante de ti e tinha uma aparência terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro. O peito e o braço era de prata. O ventre e os quadris eram de bronze. E as pernas eram de barro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavam contemplando toda a estátua, uma pedra soltou-se em auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os destroçou. Então ferro, barro, bronze, a prata e o ouro vieram abaixo, despedaçados, viraram pó, como o pó que se vê na eira, quando no verão se bate o trigo no terreno para separá-lo da palha. E o vento carregou todos os destroços sem deixar vestígios. Entretanto, a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Foi esse o sonho que tivesse, agora nós o interpretaremos para o rei. Ó rei, tu que é rei dos seis, a quem o Deus do céu tem dado todo o reino, o poder, a força e a glória, em cuja mão ele entregou os homens e todas as nações, onde quer que habitem os animais, as aves dos céus, e te fez reinar sobre todos eles. Tu és, portanto, a cabeça de ouro. Vamos lá, para um pouquinho aqui, olha aqui para mim. Essa explicação agora, ou essa revelação, é uma complementação do que nós lemos no capítulo 7, só para você entender. Onde a visão da estátua é referente aí aos reinos mundiais. A cabeça de ouro, o peito de prata, a cintura de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro. Refere-se a 4 reinos. O primeiro, que Daniel revela, ao reino da Babilônia. O segundo, ao reino medos-persas. Ao terceiro, o reino da Grécia. E ao quarto, o reino da Roma. Vamos lá para o versículo 40, que diz assim: e haverá um quarto e último reino. Diga assim comigo: último reino. Este forte como ferro, pois o ferro tem o poder de quebrar e esmigalhar tudo, e assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e reduzirá a pedaços todos os reinos do mundo. Como vistes, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido. Diga assim comigo: reino dividido. Está ali? Um reino dividido. Mas mesmo assim terá um pouco de força do ferro, embora tenha observado o ferro misturado ao barro lamacento. Até aqui. Quem está entendendo aí, diga graças a Deus. Então vem aqui explicar. Vem aqui falar qual o seu entendimento. Aleluia, né, Marcelo? Glória a Deus. Irmãos, é algo bem simples, eu não quero entrar em detalhe. Como eu falei, isso aqui é um estudo escatológico, mas eu não vou entrar pelo lado da escatologia. Eu quero trazer o teu discernimento para algo. Número 1, se você está anotando, anote. Os projetos de Deus são imutáveis. Os planos de Deus não mudam. Os planos de Deus não mudam. Ok? Deus fez um plano perfeito para a humanidade. Um plano perfeito. Por mais que o reino esteja prevalecendo, mas quem dá a autoridade, quem dá o poder aos homens é Deus. Tudo vem de Deus. Número 2, com isso você entende
que nada foge do controle de Deus. Nada foge do controle de Deus. Se Deus tem planos, e Ele é que executa os seus planos para a humanidade, inocente é um homem que pensa que está escrevendo a sua história. Na verdade, nós somos apenas participantes da história. É Deus que escreve. Tudo se cumpriu, diga assim comigo, tudo se cumpriu. Cabeça de ouro, que era o leão, o reino babilônico. O peitoral de prata, que era o urso, o reino Medo-Persas, se cumpriu, veio, reinou. Depois veio outro reino grego, de bronze, que era o leopardo, reinou. E na sequência veio o quarto reino mundial, que foi Roma, e suas ramificações. Nós vivemos sob a influência do quarto reino mundial, Roma. Principalmente os países ocidentais, que é essa área que a gente vive. Você sabia que até a nossa língua, até o português que a gente fala, veio de Roma? A origem, a língua de Roma era o latim. Do latim derivaram algumas línguas, português, espanhol, inglês, praticamente todas as línguas dos países ocidentais. O que eu quero que você entenda, que nós temos fortes influências desse reino, desse quarto reino, que ainda tem reinado agora não de forma homogênea através do império, mas através de 10 chifres, ou através dos 10 dedos dos pés, ou os 10 chifres do animal feroz, ou os 10 dedos da estátua. Então hoje a gente vive essa fase. Olha o que a gente já passou, o que a humanidade já passou. Exatamente tudo o que Deus falou. Pergunta para o seu irmão, você duvida da palavra de Deus? Quando que Nabucodonosor, o cabeça de ouro, o leão com asas de águia, imaginaria que um dia ele ia ser destronado? Foi. Deus abateu a arrogância dele. Veio outro reino. Depois outro reino. E agora a gente está no final. Significa que os 4 reinos humanos estão no final. Mas a história conta de um 5º reino que não vai ser um reino humano. Vai ser um reino que vai vir do céu sobre a terra. Você crê nisso? Então fica nessa expectativa e fica ligado. Fica ligado. Vamos lá no versículo 44, ainda aqui em Daniel 2. No entanto, na época do governo desses reis, o Deus do céu estabelecerá um novo reino, que nunca será destruído. O novo reino que nunca será. Todos os 4 reinos de homens foram e serão destruídos. Os 3 já foram. Falta o último agora. O reino de Roma e suas ramificações serão destruídos. Mas o reino que vai ser estabelecido pelos céus não será destruído. Será um reino eterno. Deixa eu fazer uma pausa aqui, fazer uma pergunta para vocês. Quem é que vai participar desse reino? Quem é que vai ser participante desse reino? A igreja. Eu. Você. A nossa função aqui na igreja, escuta, não é aquilo que a religião diz, que é a gente ficar firme com Jesus até o fim para ir para o céu e viver no paraíso para sempre. Isso é uma mentira.
A nossa função aqui é se tornar semelhante a Jesus para estar capacitado para reinar com Ele, aonde Ele estiver, ser um participante do reino dEle, irmãos. Diga assim comigo, não acaba na morte. A morte é apenas um start para a nova fase, a fase da eternidade. A morte é apenas um botão que aperta, onde a gente passa para o modo eterno. A gente sai do modo terreno, imortal, para o modo eterno e imortal. Quem está comigo diz aleluia. Então vamos voltar aqui para o 44. No entanto, na época do governo desses reis, o Deus do céu estabelecerá um novo reino, que nunca será destruído e que também não será dominado por nenhum outro povo. A soberania desse reino jamais será transferida a nenhum outro povo. Todavia, esse novo reino, o reino de Deus, destruirá e exterminará todos esses outros reinos e subsistirá para todo o sempre. Você pode dizer um glória a Deus? Bem, então entenda. Vamos lá, pensar pela lógica. O que é que está faltando acontecer agora? O reino dos céus, essa pedra que vai ser lançada sem auxílio de mãos, que vai vir sobre o pé da estátua, e que vai destruir todos os outros reinos e se tornar uma grande montanha. Em outras palavras, o nosso rei, o nosso Senhor Jesus, que agora não vem mais como um salvador, agora ele vem como um rei para reinar e governar sobre todas as nações da terra. Amém, irmãos? Então esse reino está para acontecer. Então com isso eu quero encher seu coração de temor, para que você se prepare. Diga assim, é tempo de preparação. E a preparação que o Senhor quer de nós não é simplesmente ser um participante de uma igreja, de uma denominação evangélica, mas estar preparado para participar do seu reino. Amém? O seu reino de justiça, o seu reino de paz, o seu reino poderoso. Então Ele está nos chamando para estar preparado para isso. Eu repito, para ser salvo, você só precisa crer. Para participar desse reino, você tem que se esforçar. Porque desde João Batista, a entrada no reino de Deus é pelo esforço. É pelo esforço. Você pode ser um crente, um filho de Deus, um participante, um membro da igreja, e ser salvo. Glória a Deus, isso é tremendo, isso aqui é algo de Deus. Mas você só vai participar do reino se você se esforçar. E esse esforço é aqui na terra. Esse esforço é agora. Esse esforço é a gente a cada dia crescer e se tornar semelhante a Jesus. Semelhante a Jesus. O seu esforço não é para crescer, ter um cargo na igreja. O seu esforço não é para crescer e ser reconhecido na terra. O seu esforço é para você ser um participante do reino de Deus que está por vir. Amém, irmãos? Então observe, o Senhor está nos treinando. O Senhor está nos preparando para ser um participante desse reino. Eu queria alertar vocês em uma coisa que eu alertei no domingo aqui. Esse último reino humano, todos os reinos, entenda, foram influenciadores culturais, influenciadores de comportamento. Nós temos influência forte do reino de Roma, como falei para vocês, desde a nossa língua, cultura, lei, tudo. Até mesmo na igreja. Por exemplo, a igreja católica foi estabelecida em Roma. O Papa foi estabelecido em Roma. A religião foi estabelecida em Roma.
Foi em Roma que Constantino estabeleceu o cristianismo como religião oficial. Matou a igreja. Como assim, pastor, matou a igreja? Os cristãos estavam avançando, porque cristianismo não é religião oficial. Cristianismo é o modo de viver. Cristianismo é ser semelhante a Cristo. Cristianismo não é você estar entre quatro paredes e dizer, me converti e agora sou cristão. Não, isso é religião, irmãos. Eu não quero dar um nó na cabeça de vocês, pelo amor de Deus. Eu olho assim, alguns estão me olhando meio de lado, mas entenda. Abra o seu coração. Depois que o Estado quis dar uma ajudinha para a igreja, Roma quis estabelecer a igreja cristã, os evangélicos, como a igreja oficial. Acabou. Matou a igreja. Matou a igreja. A igreja deixou de ser relevante, porque entrou o comodismo, entrou a frieza, entrou a contaminação do mundo, a preguiça espiritual, o sistema que estava vigente entrou agora na igreja. Então a igreja deixou de ser relevante e o mundo entrou dentro dela. Então esse nosso trabalho agora dos últimos dias é a gente tirar os irmãos de dentro da igreja e mostrar a ele a função que o Senhor chama no reino dele, para fazer diferença nessa terra, para ser sal e luz, para ser sal e luz. Foi isso que Jesus Cristo veio fazer. Jesus, ele veio nos dar o exemplo. O exemplo. Ele não ficou dentro das sinagogas. Ele não pregava dentro de quatro paredes. Ele se relacionou com pessoas. Evangelho sem relacionamento é religião. Anote isso. Evangelho sem relacionamento é religião. Porque se você entra para o Evangelho, mas você não se relaciona mais com pecadores, não se relaciona mais com pessoas para influenciar, você se tornou um religioso. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Então não vamos deixar que a influência de Roma, desse último império humano, possa moldar o nosso comportamento. Outra característica de Roma que eu queria chamar a atenção de vocês: o espírito competitivo e argumentativo, onde eles se preparavam para o combate, para a competição. É o que mais tem destruído e infiltrado em ambientes cristãos, um ambiente de competição, um ambiente de argumentos. A gente tem ouvido falar, quem é bom de argumento é ruim de arrependimento, não é verdade? Então hoje tem uma geração ótima de argumento, argumenta para tudo, mas fraca em arrependimento, porque isso é uma herança cultural, e nós precisamos discernir isso, que gera divisão, esses reinos, esse reino mundial que dividiu em 10 chifres ou 10 dedos, se tornaram aí divididos, e essa influência da divisão também tem entrado em lares, em igrejas, em sociedades, irmãos, dividindo, trazendo intriga, guerra. Quando foi que eu ouvi falar em guerras mundiais, em guerras? Nessa época agora, da influência do Império de Roma. Ah, pastor, o que é que isso pode influenciar na minha vida? O que é que isso tem a ver comigo? Simples. Primeiro, entenda, não permita que o mundo, o sistema no mundo defina o seu comportamento. De forma sutil, o mundo tem continuado dentro do coração de pessoas que se converteram, mas não mudaram o seu comportamento, a sua forma de pensar. Podia fazer um teste aqui. O que vocês acham se eu fizesse um teste agora? A gente usasse o telão para abrir um instrumento meio que revela os seus pensamentos.
Qual o instrumento hoje que revela o seu pensamento? O Espírito Santo? Deus? Não, hoje existe o Facebook, que revela o que você pensa, o que você sente. Eu posso colocar aqui na tela o que você posta no seu Facebook para a gente ver, toda a igreja ver? Alguém autoriza? O que você tem compartilhado, o que você tem exposto de opinião? Irmãos, eu me assustei quando eu fui olhar Facebook de líderes. 5% de palavra, 5% de edificação do reino de Deus. Eu fico imaginando como seria o apóstolo Paulo nos dias de hoje, com todos os instrumentos tecnológicos. Você imagina? Ele sem celular, sem telefone, sem avião, ele tocou em várias nações, influenciou, escreveu para várias igrejas. E hoje a gente tem instrumentos tecnológicos, mas a gente tem sido levado pelo sistema operante no mundo. A gente tem sido levado para criticar, a gente tem sido levado para detonar um ao outro, para expressar nosso sentimento, nossa birrinha de mágoa, de sentindo triste, disso, daquilo, e não temos usado os instrumentos para expressar o reino de Deus que está na terra, o reino de Deus que vai governar para sempre. Para falar do que realmente Jesus mandou a gente falar, das boas novas do Evangelho. Ah, como nós temos sido enganados, irmãos. A gente tinha que fazer uma campanha, vai começar a época de campanha, esse ano, ano eleitoral, né? Vamos fazer uma campanha de choro, de lágrimas, de arrependimento, para a gente ser aquilo que Deus nos chamou para ser de verdade, para a gente ser influenciado pelo reino dos céus e não pelo reino da terra. Sabe, quando Jesus veio aqui, ele sofreu fortes ataques também. O primeiro ataque foi: ó Jesus, tudo isso aqui eu te darei, todos os reinos da terra eu te darei. Satanás ofereceu os reinos para ele, mas ele disse o que, irmãos? Não. Porque ele representava o reino dos céus. E quem representa o reino dos céus não pode se relacionar com os reinos dessa terra. Quem representa o reino dos céus tem uma missão: destruir os reinos dessa terra. Não com a força do nosso braço ou com argumentos humanos, mas com uma pedra que vai ser lançada do alto, com o evangelho que vem do alto, com o poder de Deus que vem do alto. Quem está me entendendo aí, diga aleluia. Essa é a nossa outra forma. Diga assim comigo: a outra forma. A outra forma. O mundo trabalha de uma forma, os filhos de Deus trabalham de outra forma. Se eu trabalho da mesma forma que o sistema trabalha, que relevância eu vou ter? Que sal eu vou ser? Que luz nós seremos, irmãos? Tem algo de errado? Não tem. Eu quero denunciar aqui nessa noite. Tem algo de errado. Que a gente possa sair daqui pelo menos incomodados. Pelo menos incomodados pelo Espírito. A desejar, a se esforçar, a buscar essa preparação para viver o reino de Deus, a buscar se descontaminar do reino da terra, das influências competitivas, das influências de divisão, e vamos buscar o reino dos céus. Ah, meu Deus, quando a gente olha para o exemplo de Jesus, eu fiquei impressionado, irmãos. Eu fui vasculhar evangelho por evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, ver se eu encontrava algum versículo, Jesus batendo de frente com o sistema mundano, com o sistema de Roma, com César, com Pilatos. Sabe, eu fiquei assustado. Em nenhum momento Jesus bateu de frente com esses sistemas, porque ele não podia
usar a mesma arma que o mundo usava. Nós, para vencer essa guerra, não podemos usar armas humanas. Você lembra do que o apóstolo Paulo diz? Que a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra principados e potestades, dominadores do mal nas regiões celestes. Então, porque muitas vezes a gente se zanga com o nosso irmão, porque muitas vezes a gente fica brabo com o político, porque muitas vezes a gente critica A, B ou C. Eu quero fazer um pedido a essa igreja, aqueles que nos ouvem. Abra sua boca para anunciar as boas novas. Usa as tuas redes sociais para falar do reino de Deus. Será que você pode fazer isso? É um pedido humilde desse servo. Usa para falar de Deus, de Jesus, de arrependimento. Sabe, tantas coisas na Bíblia que a gente pode falar. Não se sinta ofendido. A minha intenção não é expor nem criticar ninguém, porque isso não é um problema apenas de um, é algo que está generalizado, infelizmente. E a gente tem que vigiar para não cair nessa, porque senão a gente, quando menos pensar, a gente está no meio usando a espada de Pedro. Pedro queria combater os soldados com a espada, mas veja, Jesus chamou eles para estar em oração, ele estava dormindo. Lá em Getsêmani, Jesus orando, chamou Pedro, lá o Pedrão para orar junto com ele, Pedro dormindo. Aí quando chega o soldado, Pedro quer lutar. Irmão, você não tem habilidade para lutar sem primeiro você tiver uma vida de oração. Se você for querer pegar na espada para lutar sem ter uma vida de oração, de intimidade e revelação, você vai ferir o corpo de Cristo, você vai ferir pessoas em vez de edificar. Pedrão, ele queria fazer algo bom, mas ele estava ferindo pessoas, ferindo o corpo, porque ele não estava tendo uma vida de oração e discernindo o mundo espiritual que estava acontecendo. E muitas vezes a gente está assim, sem discernir, dormindo, sono, indolente, e pegando a espada na hora errada, lutando sem discernimento. Jesus disse: "Ô Pedro, solta a espada, não é tempo de lutar com espada. Se eu quisesse lutar aqui, o meu pai mandaria que legiões de anjos e acabava com tudo isso. Não é tempo de lutar." Jesus estava dizendo para ele: não é tempo de lutar, é tempo de cumprir o propósito que o Pai nos enviou a fazer. Tem muita gente lutando e impedindo o propósito de Deus de se cumprir na sua vida. Por mais que Pedro tivesse toda a habilidade aí de ninja, tivesse treinado karatê no Japão, kung fu na China, tivesse lutado com samurai, ele nunca ia poder conter, nunca ia poder impedir, porque era plano de Deus. Diga assim comigo: os planos de Deus vão acontecer. Olha para o seu irmão e diz assim: está vindo uma pedrada do céu aí. Está vindo uma pedrada do céu aí que vai acabar com tudo, irmãos. Diga assim: não é mais com espada, agora é com pedra. Eita glória, meu Deus. Não é mais com espada, agora é com pedra. E só vai ser uma pedrada na cabeça desse gigante. Só vai ser uma pedrada, ele vai cair. E nós vamos reinar com Cristo para sempre. Aleluia. Eita, eu estou animado, hein? Estou animado para reinar com Cristo. Se prepare, irmão, se esforce. Porque para entrar nesse reino tem que ser através do esforço, da preparação. Não a preparação e esforço desse mundo com forças humanas, mas a preparação segundo os padrões bíblicos, eternos e celestiais. Então, eu queria desafiar você nessa noite a sair daqui desafiado, a estar se preparando para viver nesse próximo reino que já está chegando aí.
Você está na expectativa disso? Eita glória! Uma pedrada só vai resolver tudo. Então para de ficar jogando pedra onde não tem que... Deixa eu calar essa boca que é melhor, né? A gente fala demais. Para de jogar pedra onde não deve jogar, irmãos. E deixa o exército do inimigo lutar. E se entrega ao teu Pai para cumprir o propósito dele. Se a igreja tiver que ser levada na grande tribulação para sofrer, para ser perseguida, decapitada, assim será, para um propósito dos céus. E não vamos ser nós que vamos mudar isso. O que nós temos que fazer é se esforçar para entender o ambiente espiritual, que agora não é hora de estar dormindo, nem hora de estar com a espada na mão. Agora é hora de orar e discernir o que os céus está falando. É hora de estar ao lado de Jesus, chorando com Ele e entendendo que algo está acontecendo na terra. Tem alguém que está entendendo que Deus está fazendo algo na terra? Diga aleluia! Então eu queria convidar você a orar comigo. Eu sei que tem uns 2 ou 3 que estão me entendendo aqui. Eu sei que tem uns 2 ou 3 aqui que estão incomodados a viver uma vida diferente, a viver de outra forma, a dar a outra face, a viver na contramão do mundo, a estar preparado, se preciso for, para sofrer pelo Evangelho e entregar a sua vida por Cristo. Irmão, o negócio é sério. Quantos querem viver isso aí? Deus está te preparando. Então tudo que acontece na nossa vida é para esse propósito. Vamos orar. Quero te convidar em casa para a gente orar. Vamos orar. Guarda essa palavra, medita nela. Se você puder tirar algo de importante para a sua vida, tire e viva isso. Feche teus olhos. Senhor, nos faz entender que os teus planos são maiores do que o nosso. Nos faz entender que até mesmo o inimigo que tem governado, o leopardo que tem governado, o leão que tem reinado, o urso que tem governado, tudo faz parte dos teus planos. E como diz Paulo, não vos conformeis. Deus nos faz entender essa palavra. Nos faz entender, Senhor. Porque muitos pensam que não se conformar é reclamar. Muitos pensam que estar inconformados é bater de frente com o sistema. E não é, Pai. Não vos conformeis é não tomar a forma desse mundo. Quando o Senhor diz não se conforme, é não se torne como esse mundo está vivendo. Em nenhum momento o Senhor nos ensinou a usar as armas desse mundo. Meu Deus, nós te pedimos perdão. Nos perdoa, Senhor, por não ter entendido essa guerra e ter usado forças humanas, por não ter entendido essa guerra e estar nos desgastando, Pai, emocionalmente, fisicamente, para tentar mudar algo que já faz parte dos teus planos. Como Paulo nos diz, não vos conformeis, não nos conformamos, queremos ser formados pelo reino dos céus e não pelo reino dessa terra. Queremos ser influenciados pela Jerusalém espiritual e não pela Roma e pelos impérios mundiais. Meu Deus,
Nós somos alcançados e salvos para ser um participante do Teu reino. E não apenas um participante, Senhor, dos céus, mas também um participante, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor vai fazer nesses dias sobre a terra. Abre o nosso entendimento. Abre o nosso entendimento. Minhas mãos levantadas ao céu. Levante as mãos e adore. Coração quebrantado aos teus pés. Eu abro a minha boca e clamo misericórdia. Misericórdia, Senhor. Misericórdia, Jesus. Com minhas mãos levantadas ao céu. Levante tuas mãos e peça por misericórdia. Coração quebrantado aos teus pés. Eu abro a minha boca e clamo misericórdia. Meu Deus! Tu és o Deus que remove montanhas. Poderoso. Tu és o Deus. Tudo está no teu controle. Tudo está nos teus planos. Tu és o Deus. E o Senhor vai resolver com a pedrada. Como tu és poderoso. Misericórdia. Tu és o Deus que remove montanhas. Declara isso para Ele. Tu és o Deus. Fala com fé. Cura o enfermo. Tu és o Deus que ressuscita os mortos. Misericórdia. Pai, essa é uma noite de ensino. E nós temos aprendido com a Tua palavra e com o Teu Espírito. Meu Deus, nos ajuda a entender. Como diz na Tua palavra, o Senhor declarou: vocês erram porque lhe falta entendimento e o poder de Deus. Meu Pai, não permita que a gente continue no erro, mas nós queremos nos esforçar para ter o entendimento e o poder de Deus. Errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Errais por não conhecer as Escrituras e o poder. Peça a Ele: Senhor, me dá entendimento, me faz entender a Tua palavra, me dá o Teu poder. Eu quero ser cheio do Teu poder. Levanta a tua voz, clame por entendimento, clame pelo poder de Deus. Não vamos continuar errando. Vamos ser cheios do entendimento e do poder. Se você crê, levanta a mão e declara: Tu és o Deus que ressuscita os mortos. Misericórdia. Pai, nós clamamos nessa noite com o coração quebrantado. Nós clamamos por misericórdia, Jesus. Misericórdia por muitas vezes ter nos comportado de outra forma, pela forma do mundo e não pela forma do Teu reino, por ter sido moldado pela forma do mundo e não pela forma do Teu reino. Meu Deus, nos transforma, Deus, nos torna semelhante ao Senhor. Assim como a borboleta passa por um processo de transformação, o Senhor está nos levando ao casulo. O Senhor está nos levando a um estado de pupa, de paralisia. Não para que a gente fique paralisado, mas para que a gente seja transformado e nos torne semelhante a Ele. Meu Pai, toma sobre nós o nosso coração.
a nossa ansiedade, as nossas expectativas. Toma tudo, Senhor. Nós entregamos tudo a Ti. Diz para Ele: eu entrego tudo a Ti, Senhor. E eu queria que você me ajudasse orando por todos aqueles que estão ansiosos, preocupados, que eles possam saber que Deus está no controle de tudo. Tudo, tudo. Pai, todos aqueles que estão com medos, angustiados, preocupados, em casa, Deus, traz, Senhor, a confiança em seus corações, que todos os reinos da terra e tudo que acontece no mundo está sobre a autoridade de Deus. Nada acontece fora da permissão do nosso Deus. Nem Covid, nem vírus nenhum, nem doença nenhuma tem autoridade. O único que é sobre todos e tem toda a autoridade nos céus e na terra é Jesus. E nós oramos, Pai, para que Jesus venha reinar em cada coração, para que haja paz, para que haja segurança, para que sejamos a cada dia semelhantes ao nosso Pai que está no céu. Você pode dizer uma aleluia e aplaudir bem forte ao Senhor. Aleluia! Oh, glória a Deus. Te encontro na quinta agora online e no domingo presencial. Que Deus te abençoe.